Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Saldo Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Rodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci Dias Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa em 12 de agosto de 2014 às 14 horas e 45 minutos e solicito ao vereador Regis que faça a invocação divina pedindo a Deus proteção pelos trabalhos desta casa. Amado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar nesse momento representando o Teu povo, Senhor, que possamos ter capacidade, discernimento de fazer as escolhas que essa população tanto necessita. Nos abençoa, Senhor, no nome santo de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Primeiro item da ata é a aprovação da ata eletrônica 29/14 da 22ª sessão ordinária de 5 de agosto de 2014. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação dos vereadores concordam com a comissão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Segundo item, foi entregue aos nobres pares 20 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica, consideramos então lidos, distribuídos aos senhores vereadores aí já no plenário aqui. Terceiro item são as proposituras apresentadas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dessas proposituras. Projeto de Lei 85/2014, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações no anexo único da Lei 2.596, de 18 de agosto de 2011. Projeto de Lei 86/2014, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.842.500. Projeto de Lei 87/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.265.011. Projeto de Lei 88/2014, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego, que dispõe sobre a denominação da Rua A do bairro Jardim Santana, que passa a denominar-se a Rua Beira Rio. Projeto de Lei número 89/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.319.000. Leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 2067/2014, de autoria do mesmo, das contas municipais do exercício de 2012, TC número 2067/26/12. Leitura de expediente acessório em matéria legislativa. Item 1, ADIM, inconstitucionalidade, ação direta, leis municipais de iniciativa parlamentar, tendo por objeto a Lei Municipal 2893/13, pela criação do Programa Horta Comunitária, e B, a Lei Municipal de número 2894/13, ao dispor sobre divulgação pelas instituições financeiras do município da proibição de venda casada de qualquer produto ou serviço, estabelecendo fiscalização e imposições de sanções no Executivo. Inconstitucionalidade por vício de iniciativa na espécie, ingerência na organização administrativa, ocorrência, afronta à separação dos poderes precedentes, falta de indicação de fonte de custeio, precedentes, afronta os artigos 5º, 2547, inciso 2º,
11º, 14º e 19º, letra A, e 144, todos da Constituição Estadual, procedente à ação. Nobres pares, o item 4, foram apresentadas 49 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que ele entender necessárias. O item 5, a leitura, discussão e votação de 17 requerimentos e 5 indicações. Solicito ao primeiro secretário que inicie pelos requerimentos do vereador Mercadão. De ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Senhor presidente, nobres pares, antes da leitura dos requerimentos, eu pedi a questão de ordem, quero falar sobre o requerimento, e vou falar do constrangimento desse vereador. Por 2 semanas estou tentando fazer um requerimento nessa casa e o requerimento está sendo julgado pela comissão improcedente, dizendo que é indicação. Estão usando 2 pesos e 2 medidas nos meus documentos. Eu gostaria que fosse melhor avaliado, porque a comissão pode julgar o parecer técnico, mas o parecer político, a questão política da matéria, cabe ao vereador. Eu estou sendo prejudicado para confeccionar os documentos. O meu requerimento acabou sendo aceito agora à tarde, no qual eu nem gostaria que tivesse aceito, senhor presidente, porque eu acho um desrespeito para com o vereador. Então, se a comissão está julgando improcedente alguns documentos e outros não, e o documento tem o mesmo teor, tem alguma coisa errada. Será que é com o vereador? Se for com o vereador, tem que chamar e expor. A posição política, quem tem condição de fazer avaliação política da matéria, é aqui o plenário. Podemos discutir a questão lá. Agora, até vejo o cargo do assessor, do assistente jurídico que tem para atender a bancada e atender os vereadores, eu vejo que esses profissionais estão sendo desrespeitados, porque tem um profissional para elaborar o documento. O profissional elabora o documento e é vetado pela comissão. E aí ele tem que ir lá, se humilhar para passar o documento do vereador? Eu venho aqui mostrar minha indignação com essa forma que está sendo tratada. É tratativa diferente para com o vereador? Eu acredito que não é. Mas, gente, tem que analisar matéria por matéria. Como que eu tenho resposta de indicação do bairro? Sendo que já foi, pela matéria vista aqui, o vereador Valdecir já fez uma indicação no bairro. Ele tem resposta para dar para o morador? Não, a indicação não vem resposta para o vereador. Ele tem que fazer um requerimento questionando a matéria no bairro. Questionando aquilo no bairro. Para ele ter a devolutiva, apesar que os requerimentos nossos também estão sendo muito repetitivos, de forma que vem feito do executivo para cá, prejudicado, que não tem, às vezes, nem como você mostrar no bairro. Mas até foi questão disso que já foi discutido aqui também. Na mesma questão do veto, que eu pedi a convocação também do jurídico da prefeitura para falar e até hoje não ocorreu, e a gente é prejudicado. E aí eu vejo a Dinha aqui, a gente tendo que sofrer com isso, porque nós vamos ficar fazendo projeto de quebra-mola e denominação de rua até quando? Sendo que tantos projetos importantes que Vossa Excelência já fizeram aqui nessa casa e foi vetado. Então precisaria a gente ter uma coisa mais conclusiva, ou tratativa diferente para com esses projetos, de forma que não venha prejudicar o trabalho do parlamentar. E eu venho aqui, muito indignado hoje, falar sobre a forma que foi feito com os meus documentos nessa casa. Se não houver uma tratativa diferente, eu não faço mais documento nessa casa aqui. Mas venho toda a sessão aqui mostrar minha indignação da forma que está sendo tratado os documentos, não só meus, mas de outros vereadores também. Muito obrigado. Vereador, já que Vossa Excelência trouxe para fazer esse debate aqui, eu vou me portar a respondê-lo, então, aqui da mesa. Bom, primeiro o senhor disse claramente que entende que não deva ser uma perseguição a Vossa Excelência. Então, acho que o senhor perguntou e mesmo o senhor respondeu. Salvo se tiver algum outro elemento que demonstre uma perseguição ao vosso mandato ou à vossa pessoa. Até onde sei, em 1 ano e 7 meses dessa presidência, Vossa Excelência não tinha feito essa reclamação, então entendo que não há nenhum problema. Segundo, o que nós precisamos aqui entender, e aí então eu vou externar, já que foi externado o assunto, se nós vamos cumprir regimentos e leis ou se nós vamos fazer disso aqui uma brincadeira.
Nós precisamos entender que existe uma coisa chamada indicação, que é diferente de requerimento. Eu tenho a fala dos técnicos, de vários técnicos legislativos, que eles são obrigados a fazer documento que eles dizem que não é indicação ou que não é requerimento. O que nós precisamos clarear, e aí até aproveitar que o vereador Ananias, que está na comissão de revisão do regimento, da lei orgânica, que Vossa Excelência, com os nobres pares que estão lá, pudesse, buscar formas de estabelecer um critério. Indicação realmente não tem resposta, e não tem como a gente responder ao morador lá. Mas existe uma forma de fazer que transforma a indicação em requerimento. O que não é possível, nobres pares, e aí é preciso, por exemplo, se o vereador Zezé quiser que retire o requerimento, vereador, Vossa Excelência solicita e eu faço o pedido agora, mas quando o doutor Eliseu falou comigo hoje sobre isso, e aí eu pedi para ele, chegamos a um consenso de não, protocola o requerimento do vereador, né, por quê? Exatamente pela dúvida, olha, tem outras matérias muito parecidas. Ué, então não tem o porquê deixar umas irem e outras não irem. Então vamos todas mesmo no mesmo barco. E aí tiramos um encaminhamento hoje sobre isso, que até a vinda do novo regimento e da nova lei orgânica, nós vamos aceitar os documentos. Só que é preciso ter um entendimento também. Cada documento que nós fazemos, um documento para aquela finalidade que não é igual construir uma lei inconstitucional. Expõe-nos a todos. Então, penso ser desnecessário essa exposição. Agora, não tem perseguição a esse vereador, aquele vereador, né? A pessoa que fez a avaliação do requerimento, na hora lá, ela teve o entendimento de que era indicação. Mas não é perseguição política, pessoal, não tem cabimento. Não tem nem porquê ter esse argumento, porque esse é um praxe que aconteceu agora com o vereador Zezé, por exemplo. Já teve outros vereadores que vieram falar comigo sobre isso. Mas a ideia sempre é de fazer o quê? Com que cada vereador possa exercer da melhor forma o seu mandato, mas que a gente também respeite as normas que estão estabelecidas, porque senão não tem por que tê-las. E essa clareza precisamos ter. Eu penso que é sempre bom, os nossos técnicos legislativos, nós consultarmos eles antes de determinarmos. Porque quando eu chego para um técnico legislativo e falo para ele, olha, faça a lei, mesmo sendo inconstitucional, eu penso que a gente está cometendo um equívoco. Então, acho que é importante essa clareza. Agora, não só o vereador Zezé, qualquer vereador aqui, pelo amor de Deus, eu gostaria que Vossa Excelência apresente o máximo de documentos possíveis. A gente vai buscar forma de corrigir, vou buscar forma de entender. Agora, é preciso saber que nós vamos chegar num ponto, vereador Ananias, e aí é importante, falo com Vossa Excelência, porque é o presidente da comissão, de estabelecer os critérios, porque na realidade hoje a gente faz avaliações, mas não tem um critério estabelecido exatamente, isso aqui pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, para que a gente não infunda nesse tipo de erro. Por quê? O executivo lá, possam prestar atenção, tem requerimentos que não vem resposta. Nós ficamos presos. Um requerimento necessita de resposta. Mas quando eu mando uma indicação no lugar de um requerimento, eu não tenho força jurídica para cobrar. Então é uma questão de clareza. Agora, não tem cerceamento, não tem perseguição, não tem nenhum problema. Vossa Excelência pode falar tanto aqui na tribuna quanto lá na sala, onde se sentir à vontade de debater o assunto, porque não tem perseguição nesse sentido. Eu acho que está claro isso, né? Eu acho que não... estão me perseguindo. Não tem perseguição de ninguém aqui, nunca teve. Né? Nunca teve. Nós já tivemos desacertos sobre essa matéria em outras legislaturas, né? Nós já tivemos desacerto. Chegamos a ter momentos aqui nessa casa, em outras legislaturas, que foi pedido para parar de fazer a quantidade de requerimento que era feita. Teve problemas, né, em outras legislaturas com relação ao número de indicações no lugar de requerimento. Não vou pautar aqui e colocar nomes, porque eu acho que não vem ao caso, coisa do passado. Mas já aconteceu esse desencontro, só para que fique claro isso. Mas, vereador Zezé, pode continuar apresentando os vossos documentos, possa fazer. Até entendo... Vossa Excelência precisa dar resposta lá fora e vamos buscar formas de equacionar isso dentro do melhor possível, que atenda ao vosso trabalho e esclareça aos munícipes as informações colocadas. Mas essa presidência tanto ficou preocupada com a questão que quando tive a oportunidade de falar, e não estava em condição, não consegui falar antes porque fui procurado e não pude atendê-los, mas quando pude falar com o secretário-geral dessa casa, tomamos o encaminhamento e equacionamos isso. Então, colocar o documento de Vossa Excelência, mesmo em cima da hora, foi para garantir que o documento de Vossa Excelência não fosse prejudicado. Não foi por medo, não foi por qualquer outro tipo de reação nesse sentido. Só para que fique claro também. Ok?
Próxima questão que eu queria só lembrar, questão de ordem é tratada da mesa. Então, assim, concedi o vereador Zezé, porque estava indignado, então, falar da tribuna, mas questão de ordem é tratada da mesa. Inscrição, trata-se da tribuna. Nobres pares. Conheço o regimento, presidente. Ok, nobre vereador. Questão de ordem, presidente. Só para Vossa Excelência atestar aí, a presidente da comissão que reforma o regimento interno é a vereadora Mida. Perdão. A comissão me escolheu como relator da comissão. E nessa semana nós temos, inclusive, uma reunião extraordinária, tamanha a necessidade de trazer uma solução logo para esse plenário. Me perdoe, eu confundi. Vossa Excelência é relator. Desculpe, vereadora Mida, me perdoe. Toda vez que eu me dirigi ao presidente, queria me dirigir, então, a Vossa Excelência, pedindo esse carinho no tratar disso, porque é uma matéria que ela dificulta realmente a avaliação dos técnicos. Não é? Os técnicos estão lá para avaliar tecnicamente, não politicamente, é evidente, é lógico isso. E, infelizmente, nós precisamos dar alguma coisa mais concreta para que se possa pegar nisso e estabelecer um padrão para que ninguém se sinta ferido e ninguém tenha o seu documento rejeitado de maneira incorreta também, que eu acho que essa é a grande preocupação. Ok? Nobre vereador Regis, por favor, os documentos do vereador Mercadão. Requerimento número 459/2014 requer informações sobre conclusão das obras da piscina do poliesportivo no Jardim Nova Hortolândia. Requerimento número 470/2014 requer informações sobre sinalização vertical e horizontal na Rua Pérola, no Jardim Santa Esmeralda. Indicação número 1216/2014 indica a manutenção dos brinquedos e aparelhos da academia ao ar livre na Praça Unimais Auxiliadora, no bairro Nossa Senhora Auxiliadora. Indicação número 1250/2014 indica a construção de rotatória na Avenida Santana, no cruzamento do bairro Parque Hortolândia. Indicação número 1251/2014 indica a manutenção da rotatória do bairro Jardim Santa Esmeralda. Indicação número 1255/2014 indica a construção de via de acesso ao condomínio Golden Park. Todos os requerimentos e indicações são do nobre vereador Marcos Antônio Panício, o Mercadão. Então, de ordem, senhor presidente, eu peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Está suspensa a sessão a pedido do vereador Zezé. Retomando os trabalhos, tendo o número legal, solicito... Foi lido os requerimentos do vereador Mercadão, né? Estão em discussão. Foram lidos, né? Estão em discussão. Não havendo oradores, a votação, os vereadores concordam com a mesma comissão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Requerimento 460/2014. Desculpa. Ananias também não. Requerimento 463/2014, que requer informações sobre as remoções das famílias localizadas em áreas de risco no bairro Chacras Reimar. Esse documento é de autoria do novo vereador Aparecido Antônio Meira. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação, os vereadores concordam com a mesma comissão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Requerimento 460/2014, que requer informações sobre esgoto na Rua 3 do bairro Jardim Campos Verdes. Esse documento de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação, os vereadores concordam com a mesma comissão, os contrários se manifestem. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Peço desculpa por ter chegado, estava até o banheiro. Eu gostaria de saber se eu posso elaborar um requerimento verbal, se consultasse o plenário. Vossa Excelência tem ele já rascunhado? Tem. Tem. Então, eu vou solicitar ao plenário autorização para receber esse requerimento já rascunhado do vereador Nego. Ok? Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nobre vereador, passa aqui a ementa do requerimento e já solicita para o seu gabinete fazer o protocolo. O requerimento do vereador Nego deve receber o número... É sequencial? Sequência, né? 476. Requerimento 476/14 requer informações sobre o loteamento Santa Maria. Está em discussão.
Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Vereador, solicita para o seu gabinete, por favor, fazer o protocolo do documento. Requerimento 464/2014, que requer informações sobre transporte de doentes em ambulâncias. Requerimento 465/2014, que requer informações sobre veículos adaptados para cadeirantes no transporte coletivo urbano. Requerimento 472/2014, que requer informações sobre desassoreamento do córrego localizado entre os bairros Jardim São Jorge, loteamento Recanto do Sol, Jardim Nova Hortolândia e Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Todos os documentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Estão em discussão. De ordem, senhor presidente. Gostaria de consultar o autor, ver se eu poderia assinar em conjunto com ele o documento 464 e o documento 465. Ok. Está em discussão, não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Vereador Jair Padovani. Vereador Reis solicita autorização para votar, para assinar conjuntamente com Vossa Excelência. Está à disposição de todos os nobres pares. Ok. Solicita a secretaria que encaminhe os documentos ao vereador Regis e aos pares que também tiverem interesse de assiná-lo. Requerimento 466 é o próximo, né? Sim. Requerimento 466/2014, que requer informações sobre o requerimento de número 383/2014. Requerimento 467/2014, que requer informações sobre o cargo de merendeiras no município. Ambos documentos de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Está em discussão. Palavra. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, uma boa tarde a todos. Quero falar bem rapidamente sobre o requerimento 466/2014, porque a prefeitura começou um recadastramento da questão da pessoa com deficiência no município de Hortolândia e divulgou nos veículos de mídia municipal que já tinha um cadastramento prévio e foram divulgados alguns dados. Só que quando eu pergunto na coordenadoria da pessoa com deficiência, a gente não está tendo acesso a esses números. E a última resposta que me chegou foi que eles não têm esse número. Só que eu tô observando que está sendo feito esse cadastramento lá na própria prefeitura. Então eu não estou entendendo por que a coordenadoria não quer divulgar os números da pessoa com deficiência aqui no município. A gente tem acompanhado que o prefeito está tomando ações bem sérias com relação ao tratamento da pessoa com deficiência, só que a coordenadoria não está fornecendo os dados. Eu estou tentando esses dados desde o começo do ano. E logo depois que houve o recadastramento, também solicitamos esses números, infelizmente eles não chegaram ainda. Então, estou pedindo informação sobre um requerimento que eu já fiz anteriormente. Quero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação desse requerimento, para que a gente possa formular políticas públicas junto com o governo municipal, mais coerente com o número de pessoas com deficiência que nós temos aqui. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Requerimento 461/2014, que requer informações sobre passagem de pedestre, vielas, localizadas no bairro Jardim Santa Esmeralda. Requerimento 462/2014, que requer informações sobre trânsito na Avenida José Augusto Araújo, esquina com a Rua Cecílio Nunes da Silva. Requerimento 468/2014, que requer informações sobre a sinalização inadequada na Avenida Isadi Fabrício da Silva, em frente à MF Nossa Senhora Auxiliadora. Todos os documentos de autoria do nobre vereador Ananias José Barbosa. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Requerimento número 469/2014 requer informações sobre a realização de obras de implantação de rede de coletora de esgoto nos bairros Jardim Horizonte, Novo Horizonte e Chácara Planalto. Requerimento número 471/2014 requer informações sobre a área existente entre os bairros do Jardim do Bosque, Santa Rita de Cássia e o loteamento Green Park. Os requerimentos são de autoria do novo vereador Cláudio Marques de Lima, o John Lennon. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. De ordem, senhor presidente. Não, vereador. Gostaria de consultar o autor, se eu poderia se assinar os dois requerimentos de Vossa Excelência. Vereador John Lennon, é possível? Está à disposição. Solicita a secretaria que encaminhe ao vereador
Clodo e outros vereadores que porventura queiram os documentos do vereador John Lennon. Requerimento 473/2014, que requer informações sobre a falta de serviço de iluminação pública no Jardim Brasil. Esse documento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com a como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 474/2014 requer informações sobre a implantação da guarda comunitária no bairro Novo Cambuí. Requerimento número 475/2014 requer informações sobre a iluminação dos prédios públicos municipais durante o mês de outubro em conscientização ao denominado Outubro Rosa. Indicação número 1220/2014 indica implantação de uma praça com calçamentos, bancos, iluminação artificial, pista de caminhada, academia ao ar livre e playground para crianças na área institucional do bairro Novo Cambuí. Os requerimentos são de autoria da nova vereadora Clemilda Pereira Amida. Estão em discussão. Com a palavra a autora. Senhor presidente, nobres pares, eu quero falar aqui sobre a questão da área institucional no Novo Cambuí. Lá é uma área onde tem várias árvores nativas, algumas até exóticas, mas lá não tem nenhuma iluminação. E o local está sendo usado, senhor presidente, para pessoas com más índole. Inclusive, já teve várias tentativas de estupro por ser moradora do bairro. Eu sou muito procurada sobre essa situação. Então, eu acredito que com a iluminação, para que nós possamos, as pessoas do bairro utilizar aquela área, de repente fazer uma pista de caminhada, academia ao ar livre, para que os moradores tomem posse daquela área e não os vândalos. Inclusive, é usado ali até comprar atos obscenos, né, naquela situação, porque não tem nenhuma iluminação. À noite, você passa lá, é um breu total. É muito escuro mesmo, e está uma situação ali insustentável. Por isso até que eu fiz esse requerimento em questão da guarda comunitária, porque eu já fiz essa indicação da implantação lá, porque a situação está muito séria e tem que ser tomada alguma medida urgente. Em discussão. Palavra, vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereador Amida, queria parabenizar Vossa Excelência pelas proposituras e até pedir autorização para assinar em conjunto, falar realmente dessa área que Vossa Excelência citou agora, que é uma área com árvores nativas, tem a oportunidade lá de passar pelo bairro e verificar exatamente essa situação que Vossa Excelência falou, que continua escuro, que ali os moradores ou frequentadores à noite ali, que passam ali, geralmente nem são do bairro, mas que utilizam aquela área lá para poder usar droga, para poder fazer atos obscenos lá, como Vossa Excelência citou. Então, ela é muito relevante, esse requerimento, essas proposituras por conta disso. Pode contar com o meu voto, como sempre, Vossa Excelência colocando proposituras de grande relevância aqui. Em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Está à disposição de todos. Solicito à secretaria que encaminhe ao vereador Zaca e aos demais pares que tenham interesse em assinar conjuntamente os documentos da vereadora Amida. Nobres pares, chegamos ao item 6, leitura, discussão e votação de duas moções. Solicito ao vereador Clodo iniciar pela moção do vereador Regis 76/14. Moção 76/2014, a moção de congratulação à senhora irmã Rosseto Passoni pelos trabalhos em prol da sociedade, de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Moção número 77/2014, de congratulações e louvor pelo 35º aniversário de fundação da comunidade Nossa Senhora Aparecida e pelo 11º aniversário de elevação da comunidade à condição de paróquia. Essa moção de autoria do nobre vereador Cláudio Marques de Lima, o John Lennon. Está em discussão.
Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, presidente. Sim, novo vereador. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o autor para que eu pudesse assinar junto a moção 77/2014. Nobre vereador John Lennon. Está à disposição de todos. Ok. Solicito à secretaria que encaminhe a moção 77 ao vereador Ananias e aos demais que tenham interesse também para assiná-las. Nobres pares, chegamos ao final da sessão e temos agora o regime... Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor consultasse a plenária para que nós não fizéssemos nosso intervalo regimental de 15 minutos, já que nossos pareceres já estão todos assinados. Ok. A pedido do vereador Gervásio, eu consulto o plenário se podemos tocar direto. Então, os vereadores que concordam com o encaminhamento feito pelo autor da proposta, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Solicito ao primeiro secretário que proceda então à chamada dos senhores vereadores para que possamos ingressar na ordem do dia. Ailton Saldo Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléusia Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrara da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, presente, Valdeci de Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Tendo o número legal, declaro aberto, então, a sessão na ordem do dia. E nós não temos pautados, nessa ordem do dia, nenhum projeto de trâmite ordinário. Temos 5 projetos de leis que são de urgência, pedidos de urgência, que foram acatados pelo plenário, pelos nobres pares, então, e se transformaram em urgência especial. Nesse sentido, solicito ao segundo secretário que inicie pelo item 1. Discussão única do projeto de lei número 71/2014, de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, que declara de utilidade pública a Associação Pestalozzi de Hortolândia. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 71/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 85/2014, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações no anexo único da lei número 2.596, de 18 de agosto de 2011. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 85/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O item 3 é discussão única do projeto de lei 86/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.842.500. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 86/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 4. Discussão única do projeto de lei número 87/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.265.011. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 87/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O item 5 é discussão única do projeto de lei 89/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.319.000. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à votação, à discussão, o projeto de lei 89/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres pares, não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os nobres vereadores para a 24ª sessão ordinária.
de 2014, a realizar-se no dia 19 de agosto de 2014, terça-feira, às 14h30. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.